para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã Alexio Divina, a leitura orante com a palavra de Deus, essa metodologia de oração com a palavra de Deus que vai criando em nós o hábito, o costume de todos os dias estarmos buscando este alimento espiritual que dá força para a nossa alma, que dá força para a nossa vida, que dá força para o nosso percurso, para a nossa jornada, para o nosso dia. Dentro desse café da manhã poderoso que a RCC BH tem oferecido para você, para cada um de nós, a partir das 6 horas da manhã, Alexio Divina, a partir das 6h30 da manhã, o terço, e às 7 horas da manhã, a Santa Missa transmitida lá da Cresap com o nosso querido Padre Gilson. É o poder de Deus nos revestindo para que possamos vencer as batalhas e as lutas de cada dia. Mas se você não pode participar às 6 da manhã, participa às 9, participa ao meio-dia, às 3 da tarde, à noite, antes de dormir, porque o vídeo fica disponível no YouTube durante todo o dia para você. O importante é reservarmos esses minutos para estarmos a sós com o Senhor na sua palavra. Se você pode, para tudo e fica a sós com o Senhor. Mas se você não pode parar tudo por causa das atribuições, pare no seu coração, entra no seu quarto interior, feche a porta, porque Jesus hoje, como nós temos visto nesses últimos dias, está nos convidando a subir a montanha, e Ele senta para bater um papo, para conversar com a gente, para explicar as coisas do céu, as coisas da terra, como um mestre conversa com o seu discípulo. E Alexio Divina é isso, são os degraus espirituais que vamos subindo a montanha, que é o lugar do encontro com Deus, o lugar privilegiado do encontro com Deus, essa montanha que está no nosso coração, essa montanha que nós possamos imaginar, podemos imaginar que estamos subindo. O importante é que vamos com a palavra de Deus, hoje com o Sermão da Montanha, continuando o Sermão da Montanha, sentar com Jesus e deixar Ele falar as verdades profundas ao nosso coração. Que maravilha, que graça, que presente, que felicidade estarmos aqui juntos. Você está aí ou está aqui, que maravilha, os chamados pelo Senhor para estarmos percorrendo esse caminho juntos. Não estamos sozinhos, estamos com o Senhor, estamos com uma família de irmãos no Brasil, fora do Brasil, através do canal da RCC BH, aqui no YouTube, a quem eu peço que você possa curtir, se inscrever, compartilhar, comentar, para que a evangelização aconteça desta forma moderna das redes sociais. Hoje, irmãos, é dia 10 de junho. Estamos na quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje da liturgia é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. Só 2 versículos, e quanta profundidade vamos encontrar nesses 2 versículos. Mateus 5, 17 a 19. Convido você a pegar a palavra de Deus, você que pode entrar no seu coração, e vamos invocar a presença do Senhor no meio de nós para que a gente possa subir esta montanha. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, derrama sobre nós a sua graça, para que nós possamos realmente nesses minutos parar para escutar a voz de Jesus, a voz do Mestre que senta para falar comigo. Dá-me a graça, Espírito Santo, de subir essa montanha, de percorrer esses degraus espirituais, que eu não fique apenas assistindo, que eu não fique apenas ouvindo passivamente, mas que o meu coração se dilata, se possa se dilatar, se abrir, para realmente acolher a graça deste dia. O Evangelho do dia é a graça de Deus para esse dia. O Senhor tem uma graça para mim, Espírito Santo, e eu quero me abrir completamente para que esta graça seja plena, para que a obra de Deus seja completa, para que o seu Espírito seja derramado e a minha vida seja transformada. Amém, amém, amém. Vamos juntos ao primeiro passo, a leitura do texto, em que vamos procurar perceber o que o texto diz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e os ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos reler esses 2 versículos. Se você quiser, volte o vídeo. Se você quiser, releia na sua Bíblia, para que a gente possa perceber o contexto e o que o texto está dizendo. Jesus está sentado. Ele acabou de falar com seus discípulos sobre as bem-aventuranças, que é essa proposta de felicidade para a nossa vida. Ele acabou de falar com seus discípulos sobre o sal da terra e luz do mundo, que é a nossa identidade de cristãos, aquilo que a gente é e aquilo que a gente vive. E talvez os discípulos estivessem se perguntando e se questionando, e o restante da lei? A Torá tem lá 613 mandamentos. E os profetas, o que eles disseram? Será que o que Jesus está propondo aqui é algo novo? Então a reflexão do texto de hoje é sobre a lei. A lei, os mandamentos. E aí, Jesus coloca que ele não veio abolir a lei. Nada. Por quê? Porque a lei é boa. A lei faz bem. A lei do Senhor orienta o caminho para a vida e orienta o caminho para a morte. A lei do Senhor Deus é perfeita, como diz o Salmo, reconforta a alma, reconduz os passos. A lei proíbe o que é o caminho da morte e aponta o caminho da vida. A lei serve para apontar-nos o caminho da vida. Qual que é o problema? Qual que é o problema com a lei? Por que a gente tem tanto problema com a lei? Por que nos custa tanto, às vezes, sermos mandados? Por que nos custa tanto, às vezes, em uma lei que a gente tem que cumprir? Porque a lei justamente separa, procura separar o bem do mal, a vida e a morte. E tantas vezes, quando a gente se depara diante do que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, o que é vida e o que é morte, nós somos levados pela nossa concupiscência a buscar justamente aquilo que a lei fala para a gente não fazer. Desde o princípio, no Adão e Eva, podeis comer todos os frutos, menos o fruto da árvore do bem e do mal. O que eles vão fazer, levados pela serpente? Escolher justamente aquilo que não é para fazer. É o que São Paulo explica tão bem. Tantas vezes eu faço bem que eu não faço bem que eu quero e faço mal que eu não quero. Está na carta aos Romanos. Olha que bonito. O pecado aproveitando da ocasião que foi dada pelo preceito. Ou seja, o pecado, a concupiscência, aproveita aquilo que a lei fala que não é para fazer e excita em mim a concupiscência. Assim, o mandamento que me deveria dar a vida me leva à morte. Porque eu não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero. Ou seja, por imperícia, por engano, a gente passa a querer buscar o mal, mesmo sabendo que o caminho do mal leva à morte. O mandamento que deveria me dar a vida acaba me conduzindo à morte, porque a lei ilumina, provoca, mas ao mesmo tempo ela instiga e pune o pecado, a pecaminosidade, o pecador. O que Jesus vem fazer diante da lei então? Então vão abolir essa lei está confundindo tudo? Não. Porque se Jesus abolir a lei, ele está falando que não existe bem, não existe mal, não existe certo, não existe errado. O que Jesus vem fazer no texto de hoje? Levar a
plenitude o cumprimento da lei. Quer dizer, ele vem e cumpre a lei em plenitude. E nos mostra, sim, o caminho de libertação. Qual que é o caminho de libertação? O caminho de libertação é o caminho da intimidade com o Pai. Cumpre a lei pela sua relação íntima com o Pai, de amor, que permite abrir os olhos para uma relação de amor com os irmãos. Assim, a lei, quer uma exigência, quer um peso, se torna para nós caminho de vida e de amor e de misericórdia de um Deus que é a origem de toda a lei, que é a fonte de toda a lei e que é o princípio da lei e do amor. Por isso é que quem praticar a lei se torna grande no reino dos céus. Quem praticar e ensinar a lei se torna grande no reino dos céus. Se torna grande porque se torna exemplo, experiência e testemunho de filho de Deus, que não cumpre a lei pela lei, porque a lei não salva ninguém, mas que entra num caminho de intimidade, de comunhão, de profundidade com o Pai, com o plano do Pai, com o projeto do Pai. Que a lei deixa de ser um peso, deixa de ser um fardo e passa a se tornar realmente um caminho de vida, de salvação, porque nos leva no caminho da vida e nos conduz para o bem, para a paz, para a felicidade. E já vou me colocando no contexto dessa narrativa, procurando fazer a meditação, procurando perceber o que o texto me diz. Eu vou rever a minha vida e procurar perceber qual que é o relacionamento que eu tenho tido com a lei de Deus. Se a lei de Deus é um fardo para mim, se me traz repulsa, se me traz ojeriza, ou se a lei de Deus me traz escravidão, me traz um fardo, me traz um peso. Como eu me comporto em relação aos mandamentos, em relação aos profetas, em relação a tudo aquilo que foi ensinado e que Jesus não vem abolir, mas vem me ensinar o caminho de cumprir plenamente. Muito mais do que todos os vários e centenas de mandamentos, mas cumprir o caminho, o rito, o processo de vida plena que Ele tem para mim, que Ele tem para cada um de nós. Eu convido você e convido a mim mesmo nessa meditação a rever a lei do Senhor e ver como eu me coloco em relação ao amar a Deus sobre todas as coisas, como eu me coloco em relação a não tomar seu santo nome em vão, em relação a guardar os domingos e dias de guarda, em relação a honrar pai e mãe, ao não matar, ao não pecar contra a castidade, ao não roubar, ao não levantar falso testemunho, ao não desejar a mulher do próximo, ao não cobiçar as coisas do próximo, ao amar a Deus, ao amar ao próximo como a si mesmo, como Ele nos amou. E já vou me reconhecendo necessitado da graça de Deus, necessitado da força de Deus, e já vou me colocando em oração, pedindo: Senhor, mostra-me os seus caminhos, mostra-me o caminho das vossas leis. Eu quero, Senhor, ser liberto da escravidão da lei, da escravidão do pecado, mas não apenas abolindo o que é certo, o que é errado, mas que o Teu Espírito Santo venha ao meu coração, para que a palavra de Deus se torne vida na minha vida. E eu quero rezar agora com você, com Ezequiel 36, em que Jesus promete: colocarei em você o meu Espírito, fazendo que obedeçais às minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Vamos levantando os nossos braços e pedindo: vem Espírito Santo, me dá esta graça, habita no meu coração. Quero realmente, Senhor, que pelo Teu Espírito, Senhor, arranque do meu corpo o coração de pedra, arranque da minha alma o coração endurecido e me dê a graça de que pelo Teu Santo Espírito, que me liberta, que resgata, que consola, que edifica, eu possa realmente, Senhor, fazer com que eu obedeça às Tuas leis, porque as leis vão estar implantadas, enrustidas, inflamadas na minha alma e no meu coração, para que eu possa seguir os Teus preceitos, para que eu possa seguir os Teus caminhos com alegria, com entusiasmo, para que eu possa viver, para que eu possa anunciar, para que eu possa ensinar, para que eu possa testemunhar.
de modo especial aquilo que neste dia o Senhor me toca, o Senhor me chama, o Senhor me mostra e me apresenta, de todo o plano, de todas as leis, de todos os mandamentos de Deus, da natureza, aquilo que me pesa no coração, aquilo que me pesa na alma e aquilo que me leva para uma vida nova. Vem, Espírito Santo, derrama sobre mim a tua graça, a tua força. Mostra-me os teus caminhos, os caminhos do teu coração. E já vamos passando para a contemplação, para a comunhão espiritual, em que eu vou realmente me lançar e me projetar nos braços do amor de Deus e permitir que Ele quebre de uma vez por todas toda ojeriza em relação à lei de Deus, todo trauma em relação à lei, a ser mandado, ao mandamento. O Espírito Santo vem e opera essa obra no nosso coração. Mas também nos liberta de todo o legalismo, da lei, da lei por aquilo que está escrito. Uma lei que é maior do que a misericórdia. Essa lei, esse pensamento vem cair por terra no meu coração, para que o Espírito Santo harmonize e traga a alegria de cumprir plenamente a lei como filho amado de Deus, como Jesus nos ensinou, nesse caminho que nos liberta, que nos leva a abrir os olhos para a realidade dos irmãos e ver que eu sou filho de Deus e o meu irmão também é, e por isso temos que viver nessa comunhão. E já vamos agradecendo ao Senhor com o salmo de hoje. Senhor, vós me ensinais o vosso caminho para a vida. Vamos repetir esta palavra, porque é o Senhor que nos ensina como mestre, cara a cara, sentado. Ele nos ensina, Ele nos mostra o exemplo, Ele nos dá a graça de fazer. Senhor, vós me ensinais vosso caminho para a vida. O caminho para a vida é o caminho das vossas leis, dos vossos mandamentos, dos profetas. Felicidade sem limites. Senhor, vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Obrigado, Senhor. Bendito sejas. No dia de hoje, meu irmão, convido você, inclusive, a escrever aquele mandamento, aquela lei, aquela ordem que o Senhor coloca profundamente no seu coração, e eu vou escrever a lei que o Senhor coloca no meu coração e vou colocar em destaque na geladeira, no espelho do banheiro, no meu quarto, como um lembrete desse farol e dessa luz que o Espírito Santo me projeta hoje, para que a minha vida seja plena, para que eu dê passos rumo à maturidade espiritual de filho amado de Deus. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, filho amado, filha querida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lectio Divina volta amanhã, solenidade do corpo e sangue de Cristo. Que maravilha! A partir das 6 horas, se Deus quiser.